E aí, galera? Muito se fala sobre supervisão em terapia ABA, supervisão em psicologia, supervisão na área da saúde, enfim. O que ocorre? Quando você sentir necessidade de ter o auxílio de consultar algum profissional mais capacitado ou mais experiente do que você em um determinado contexto, assunto, busque. Sem problemas. Esse profissional, inclusive, ele pode ter menos anos de estrada do que você, mas naquela realidade que você precisa de ajuda, naquele assunto, naquele caso, ele vai lhe servir. Isso é a supervisão. É um ato de consultoria? Sim, mas que recebe o nome de supervisão. É um ato de uma aula particular, uma instrução 1 para 1? Sim, mas é chamado de supervisão. Pode ser em grupo? Pode. Pode ser referente a um caso específico que você tenha de atendimento? Pode. Pode ser uma supervisão habitual, onde você leva diversos casos para o supervisor examinar? Pode também. Pode ser uma supervisão habitual para o supervisor e vocês elencarem assuntos sem que vocês tenham casos práticos, apenas para você ir amadurecendo, ganhando conhecimento, aprendendo a lidar com esses casos quando aparecerem, a partir das experiências do seu supervisor que você não encontra na literatura? Pode também. Então, receba o nome de supervisão, consultoria, consulta, trainee, extensão de estudo, grupo de estudo. Ok, o ato de supervisionar, ele é muito abrangente. Pode ser uma empresa que tem um atendimento de terapia ABA e ela tem lá uma equipe multiprofissional e toda essa equipe multiprofissional quer ser supervisionada porque a clínica mandou, o dono da clínica mandou, enfim, parece que eu estou no autódromo de Goiânia, mas não estou não, estou só numa rua aqui. Aí tem uns imbecis que passam fazendo isso. Mas beleza, continuando. Pode essa clínica querer que a sua equipe multiprofissional queira ser supervisionada por um supervisor mais experiente, que pode ser um médico, pode ser um terapeuta ABA, um analista do comportamento com mais bagagem, pode ser um fono com mais bagagem, enfim. E essa supervisão dessa clínica, ela pode ser habitual, semanal, quinzenal, mensal, e essa equipe vai discutir com esse supervisor os casos da clínica. Beleza, não tem problema. Isso é supervisão. Mas, a depender da forma que a supervisão acontece, quanto mais concreta, quanto mais direcionada a casos concretos for a supervisão, mais esse supervisor responde juridicamente pelos casos, mesmo que quem bote a mão na massa seja o supervisionado. Claro, tem que estar gravada, tem que ter prova, tem que ter contrato, recibo de pagamento, ok. Mas, se o supervisionado seguir o que o supervisor está dizendo e causar danos ao cliente paciente, o supervisor também é responsável. Isso é responsabilidade civil, que tem dispositivos, inclusive na legislação, artigo 927 do Código Civil, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia da supervisão. É um treinamento, é uma troca de informações. O supervisionado também pode passar algum conhecimento para o supervisor, o supervisionado também pode apontar melhor maneiras do caminho e o supervisor de repente aprender com o supervisionado, sem problemas. Não pode confundir com a supervisão de estágio, né? Supervisão, agora fui eu que buzinei sem querer. Supervisão de estágio, para quem está se formando na graduação, são os estágios obrigatórios, aí é diferente. Aí tem que ter intermediação de uma instituição de ensino, a pessoa tem que ser estudante, o supervisor ele tem que ser ligado à instituição de ensino ou uma clínica conveniada, que vai ali ceder o espaço para o estudante fazer o seu estágio, enfim, tem diversas formas de supervisionar. Essa supervisão, é claro que ela é facultativa, óbvio, como eu já disse em diversos contextos. E existe também a supervisão, que são horas de treinamento que você faz para fins de alguma certificação de qualidade do seu trabalho, alguma certificação internacional, e aí você costuma ter o mesmo supervisor pro resto da vida, enquanto durar aquelas 1000 horas, 1200 horas, 500 horas, sejam quantas horas forem necessárias para você atingir as horas de supervisão. Como tem também alguns cursos que oferecem prática supervisionada, que é o caso do IAC. Beleza? Um grande abraço!